diga eu estou. Não é assim, é eu estou. Graças a Deus. Mas se você está triste, você está no lugar certo. Lugar de gente triste é na igreja. Ou é em casa? Na igreja, você está triste, vem para a igreja. Porque aqui você vai ficar alegre. O louvor e a adoração que nós prestamos ao Senhor servirão para que o nosso coração, a nossa alma se alegre. Por isso eu quero que nesta noite você esteja com o coração completamente aberto para ouvir a voz de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, entendendo que a palavra vem de Ti, vem do alto, vem do Teu coração para o nosso coração. Por isso, nesta noite, neste momento em que nós nos assentamos para que o Senhor fale conosco, nós queremos pedir que Tu fales diretamente ao nosso coração, quebrando barreiras, libertando-nos de cadeias, de prisões, libertando-nos de medo, dando-nos vitória em tudo quanto o Senhor nos propõe a fazer. Sejamos conscientes de que só Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Quantos de vocês já passaram por uma tempestade? Literalmente, uma tempestade. Dirigindo, então, terrível, né? Já passei por uma tempestade que não enxergava algumas, né? Um palmo diante do carro. E você dirigindo, e você fica naquela, eu não posso parar no acostamento, porque alguém pode não me enxergar, vir atrás de mim, me atropelar, me causar um desastre. Se eu entro em algum lugar, eu posso entrar num lugar errado também, não saber onde estou entrando. Uma vez eu fui seguindo assim, fui seguindo a pista e tal, entrei dentro da garagem quase de uma pessoa. Estava vindo na estrada e aí não era uma tempestade, era um russo, né? Aquela neblina forte na Serra de Petrópolis. Mas uma tempestade é algo que nos assusta muitas vezes. Aqui no Brasil a gente não tem muita noção do que é uma tempestade, mas aqueles tufões que assolam muitas vezes os Estados Unidos, a gente vê pela televisão, algumas pessoas já passaram, tivemos perto de um tufão daquele, e vendo as coisas virarem, mas a tempestade é algo que assusta, tanto que quando nós estamos em meio a problemas, e problemas às vezes muito difíceis, nós costumamos dizer assim, eu estou passando por uma tempestade, eu estou no meio de uma tempestade, porque é realmente algo que nos deixa inseguros. Agora, quem já passou numa tempestade no mar? Eu passei, eu estava num navio, eu soube que teve uma tempestade, um navio forte, um navio grande, talvez você nem perceba que houve uma tempestade, talvez ele balance um pouquinho, né? Mas num barco, eu preguei uma vez numa igreja, estava perguntando quem tinha passado por uma tempestade, eu estava numa igreja lá ali na área de Mangaratiba e tudo, quase todo mundo, eram quase todos pescadores ali, e tempestades que assolam o barco, e você não tem aonde se agarrar. O texto que eu vou ler fala sobre uma tempestade que o apóstolo Paulo passou por ela. E uma tempestade, apesar de estar num navio, num barco, mas não eram esses navios de hoje, que nós temos grandes navios, né? Transatlânticos. E o que nós podemos aprender agora com as tempestades da vida? O que nós podemos aprender? Trazendo para esse contexto que eu quero depois passar por ele, quem esteve em meio a uma tempestade da vida emocional, uma tempestade por causa da sua saúde, por causa do seu casamento, uma tempestade no seu trabalho? Quantos aqui já tiveram, já passaram? E vocês estão aqui, hein?
Então sobreviveram. Quantos têm coragem de dizer, estou em meio a uma tempestade? Aliás, pastor, eu nem sei se é uma tempestade muito grande, mas está se vislumbrando ser uma tempestade bem grande. Tem alguém assim hoje passando por isso, nesse momento? Você até o fim da mensagem terá tempo para pensar se você está numa tempestade. Às vezes você pensa que é só um vento forte, mas pode ser uma tempestade. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 18. Atos dos Apóstolos. Essa é uma das histórias mais dramáticas sobre tempestade que está registrada na Bíblia. E essa história vai nos ajudar a enfrentar e sobreviver à nossa tempestade. Porque ela vai nos mostrar duas âncoras. Duas âncoras. Apesar de no texto, se nós lermos mais à frente, vai ver que o navio lançou 4 âncoras, mas eu quero falar de 2 âncoras espirituais. Diz assim, o versículo 18: contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Eu não sei, meu amado e minha amada, talvez você esteja passando por isso hoje, tenha tido vergonha de falar, mas aí no seu lugar, você já está com medo, você já está perdendo a esperança de que o Senhor te alcance e te dê libertação. Versículo 21 diz: e após muito tempo sem comer, se pôs de pé no meio deles e admoestou-os. Apóstolo Paulo: senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Essa palavra do apóstolo Paulo é uma palavra a todos aqueles que estavam com ele no navio. Paulo foi colocado no navio porque ele ia ser apresentado em Roma, ele iria onde ele ficaria preso, e apesar de conselhos de pessoas falarem que ele não devia ir por causa disso, eles temaram, o comandante determinou que fossem, o dono do navio determinou que fossem. Se você continuar lendo, mas não leia agora, para que você não saia comigo aqui da palavra, eles perceberam que não podiam navegar, mas continuaram navegando a si mesmo. Mas o apóstolo Paulo havia recebido uma visão, uma revelação, foi essa que eu passo aqui para os irmãos agora, que ele levanta-se e diz: não temas.
Não temam vocês, senhores, deviam ter dado ouvido aos meus conselhos, mas não deram. Entretanto, exorto-vos que tenhais bom ânimo. No versículo 20, mostra que não aparecia já há alguns dias nem sol nem estrelas, e essa tempestade veio sobre eles. Sabe que há momentos na nossa vida que nós percebemos que virá uma tempestade. Há momentos que nós estamos andando, de repente cai uma tempestade. Mas há momentos que nós já prevemos, vai cair uma tempestade. Porque começa a escurecer, e ele diz aqui, nem sol nem estrela foram avistados, e durante muitos dias. E aquilo começou a trazer um temor, porque eles já sabiam o que podia acontecer. Era uma região que, dependendo daquela data, daquela viagem que eles fizeram, era uma região propícia a isso. Mas existem tempestades, e dessas que eu quero falar, que muitas vezes atingem a nossa vida, e nós precisamos de duas âncoras. Você pode ter 3, ter 4, baseados na palavra, mas eu quero falar de duas âncoras. E ele então diz aqui, Paulo se coloca diante deles e diz: esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou. A primeira âncora que nós vamos nos agarrar nela, essa âncora é esta: o Deus de quem eu sou. E eu quero fazer uma pergunta: você tem noção de quem você é? Você tem noção de quem é seu dono? Você tem noção quem é que domina a sua vida? Ele diz: o Deus a quem eu pertenço, o Deus de quem eu sou, esteve comigo e disse: não temas. Por que ele é um Deus de quem eu sou, um Deus a quem eu pertenço? Primeiro, porque ele me comprou. Através do sangue de Jesus, ele nos comprou. Isso é bíblico. Ele é bíblico. Ele pagou um preço que nós é que tínhamos que pagar e não tínhamos para pagar. Diz a Bíblia que Deus olhou do céu e não viu ninguém que pudesse fazer esse sacrifício de salvar toda a humanidade. E então ele vira para o seu filho e diz: é o meu filho que eu vou entregar, o único filho, o filho unigênito, e eu vou entregar. E ele me comprou, e se ele me comprou, sou propriedade sua. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, coloca aí para nós lermos, é um versículo que toda a igreja conhece, mas vamos ler juntos aqui. 1 Pedro 2, 9 diz assim: porém vós sois geração eleita. Vamos comigo, 1, 2 e já? Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Opa, para. Povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele nos comprou, mas ele nos comprou não para nos guardar. Quantas vezes você já comprou alguma coisa e não usou, guardou? Coisas obsoletas, coisas que você comprou, que você não sei por que eu comprei isso. Falei aqui uma vez: você já comprou alguma coisa? Você já entrou no mercado, olhou assim, interessante, isso eu vou comprar, e nunca usou? Um dia eu comprei, uns 10 anos atrás, me livrei dele o ano passado, dei de presente, 10 anos guardado comigo, um passa-fio. Cheguei assim, olhei, estava no supermercado, passa-fio. Um negócio que você pega assim e passa por dentro do conduíte, vai passando, passa o fio lá. Por que eu quero aquilo, irmão? Quando é que eu ia passar um fio? E eu falei: não é que eu de repente vou precisar de passar um fio, né? E ficou lá, comprei e guardei. Há compras que nós fazemos para tirar de circulação, mas Deus não nos comprou para nos tirar de circulação. Ao contrário, Ele nos comprou para nos colocar em circulação.
Olha só que interessante. Repete o versículo aí, Pedrão. Solta para nós aí. Olha o que ele diz. Cujo propósito, há um propósito, cujo propósito é proclamar as grandezas dele, que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje de manhã nós falávamos sobre isso, sobre as bênçãos, que nós devemos pedir bênçãos. Senhor, que eu seja abençoado. Para quê? Para eu avaliar a minha experiência, para eu ter experiência com Deus. Não é verdade? E esse propósito de Deus nos comprando, Ele tem um propósito que nós creiamos que é Ele quem tem responsabilidade sobre a nossa vida. É Ele quem nos dirige. A legalidade é dele, somente dele. Nenhum outro pretenso dono ou proprietário poderá exercer sobre nós uma legalidade. Eu quero que você entenda isso. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se você não tiver convicção disso, nós não podemos usar desse atributo, dessa característica de Deus que Ele nos passa, de que nós devemos ter confiança, porque há um Deus que é o meu dono, de quem eu sou. E aí, irmãos, nós poderíamos ficar aqui mais um tempão falando sobre isso. Se eu sou dele, eu não me pertenço. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, disse: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. O que ele quer dizer? Que eu sou um fantoche? Não, é que eu sou totalmente dirigido pela voz de Deus. Mas eu quero advertir alguns irmãos que às vezes pensam que Deus tem um braço de borracha muito grande, e eu vou fazer uma besteira, porque eu escolhi, já pregamos isso aqui também, eu escolhi aquilo, ele vai lá e, vem cá, você, não vou te deixar ir lá não. Mas eu quero ir lá, não, mas você não vai, eu não vou deixar você ir lá. Não, Ele nos dá a liberdade para que possamos decidir, e aí sim, ao decidirmos, somos responsáveis pelas consequências dessa decisão ou decisões. É Ele quem me dirige. O apóstolo Paulo estava dizendo: vocês deviam ter me ouvido, mas já que não ouviram, vão me ouvir agora, porque agora o perigo está iminente. Essa embarcação, ela vai ser destruída, ninguém vai morrer. Por que ninguém vai morrer? Porque o Deus de quem eu sou me disse isso. Diz que ninguém se perderia. Não permita que a tempestade faça você esquecer de quem você é. Não permita que a tempestade faça você esquecer que o Senhor é o seu Deus e que o seu poder, o poder dele, é inabalável. Amém ou não amém? Amém. É preciso que nós não nos vangloriemos, mas é preciso que nós tenhamos força, segurança para dizer assim: o Deus de quem eu sou. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. De quem você é? Quem é o seu dono? Você é propriedade de quem? Conquanto você possa repetir este versículo e dizer: eu sou propriedade, está ali na sanção, propriedade exclusiva de Deus. Se você é isso, você precisa agir como tal. Como? Se você é propriedade de Deus, você é, entre aspas, filhote. Você deve ter as mesmas características, aquelas que são humanas que você pode ter. Você precisa ter um caráter semelhante ao caráter de Deus. Você não pode tremer diante de uma dificuldade, sabendo que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. São versículos que estão na Bíblia: aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Se Deus é por mim ou por nós, 1, 2 e já. Como é que pode você se esquecer dessas palavras? Não são palavras de efeito,
São palavras que estão dentro desse contexto de que Deus nos comprou com uma finalidade. Meu amado, e se Deus é um Deus real, e é. Se Deus é um Deus amoroso, e é. Se Deus é um Deus que ama tudo aquilo que Ele tem, e é. Como é que Ele não vai cuidar de nós? Como é que Ele não vai tratar conosco de uma forma que nós possamos representá-lo bem? Nenhuma vida que está nas mãos de Deus está fora do seu controle. Eu vou repetir: nenhuma vida que está nas mãos de Deus está fora do seu controle. Não importa o tamanho e a força da tempestade. Nenhuma vida. Mas todas as vidas que estão fora da mão de Deus, Ele não tem nenhuma responsabilidade. Isso é bíblico, os irmãos que já conhecem a Bíblia sabem disso. Deus não é, nós não somos todos filhos de Deus, segundo a Bíblia, irmãos. Somos criaturas de Deus. A Bíblia diz que há uma condição para sermos filhos de Deus: é que sejamos, reconheçamos e aceitemos Jesus como o Senhor da nossa vida, o Filho dele. E quando nós confessarmos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor, nos tornamos filho. Mas filho para quê? Para sermos co-herdeiros, herdeiros junto com Jesus. Todas as heranças, tudo aquilo que está programado para Jesus, lá no final, e para todos nós. Isso é bíblico. Então Deus tem um carinho muito grande, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Eu não estou falando aqui, irmãos, é que com isso, todos que são filhos de Deus não batem o carro, não ficam doentes, não morrem atropelados. Não é isso que nós estamos dizendo. Senão iria contra o próprio versículo que Jesus diz: no mundo tereis aflições, tribulações, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. O que importa é que isso não pode nos abater, porque só nos abate quando nós nos esquecemos de quem eu sou. De quem eu sou, de quem você é. A primeira âncora que eu lanço, a âncora espiritual, e eu tenho que guardar: de quem eu sou. E para finalizar essa primeira parte da âncora, se eu decido ser de Jesus, se eu decido realmente ser de Deus, e quero cantar aos quatro cantos que eu sou de Deus, eu preciso viver para agradá-lo. Segunda coisa que ele diz aqui no versículo: um anjo de Deus apareceu a mim, um Deus de quem eu sou, primeira âncora. Segundo, e a quem eu sirvo. Essa é a segunda âncora. Irmãos, o servir aqui muitas vezes é confundido com aquele que trabalha na igreja. Eu trabalho na igreja, eu sirvo a Deus. É possível você trabalhar na igreja e servir a Deus, como também é possível você trabalhar na igreja e não servir a Deus. Servir a você mesmo, servir a alguém para aparecer. O ser humano é passível disso. Nós queremos mostrar alguma coisa, e quanto mais um cargo elevado nós temos, mais nós ficamos vaidosos com aquilo que temos. Não tem essa ligação. Você pode servir a Deus estando na igreja, pode estar na igreja trabalhando diariamente e não servir a Deus. Parte do meu testemunho eu conto que a época em que eu me afastei de Deus foi a época que eu tinha mais cargos e trabalhava mais na igreja. Eu não me afastei da igreja, eu estava trabalhando na igreja, mas eu estava trabalhando como quem não servisse a Deus. Então, essa segunda âncora é uma âncora que completa a primeira. Eu estou sob suas ordens. Eu estou sob sua direção, porque se eu vou servir a Deus, eu sou embaixador de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. E já até falamos aqui,
O que faz um embaixador? Por exemplo, o embaixador do Brasil na Alemanha. Ele não pode falar o que ele pensa. Ele pode até pensar diferente, mas ele tem que falar o que o país dele diz que tem que ser. Ele representa o Brasil. Ele não pode dizer, meu país pensa assim, mas eu quero fazer isso assim. Ele será tirado imediatamente, está fora do contexto de embaixador. Então, quando nós somos representantes, quando nós servimos a Deus, é como se nós fôssemos embaixadores de Deus em todas as situações. Nós temos que falar aquilo que Deus nos manda falar, através da palavra. Nós temos que viver uma vida de acordo com o que Deus manda. E por isso, nós seremos vencedores. Porque Deus não nos coloca como seus serviçais, como seus obreiros, para sermos achincalhados, mas Deus coloca-nos de uma forma que nós engrandeçamos o nome dEle, e que nós sejamos vitoriosos através dEle, e que o nome dEle seja exaltado. Também falamos hoje de manhã isso aqui. E Paulo diz, o Deus a quem eu sirvo não nos abandonará no meio da tempestade, Ele virá em nosso socorro. A tempestade pode frustrar nossos projetos humanos, mas não frustra os projetos que Deus confiou a nós. Você pode ter projetos humanos que não vão adiante. Você pode fazer projetos, não, mas eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu vou à igreja, estou todo dia na igreja, eu oro e tal, mas em algum momento você pode ter projetos pessoais que não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não possamos ter projetos. Agora eu tenho que perguntar tudo a Deus. Houve até uma pessoa que entendeu isso ao pé da letra. Eu conheci essa pessoa, e quando ele se converteu de verdade, teve uma experiência com Deus, ele recebeu, foi uma libertação bonita e tal, e ele passou a dizer, ele pegou ao pé da letra, eu já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ele pegou ao pé da letra, e você falava assim, fulano, domingo que vem, você pode estar aqui na igreja, dirigindo essa oração? Eu disse, não sei, Deus é quem sabe. Seu irmão, mas Deus é quem sabe. E bom, então amanhã eu vou fazer uma visita, você pode ir comigo amanhã nessa visita? Não sei, Deus é quem sabe. E tudo dele era Deus é quem sabe. Mas ele, de uma certa forma, ele estava, é verdade isso, irmão, Deus é quem sabe, eu não sei de nada, Deus é quem sabe, eu não sei se eu vivo daqui 2 minutos, Deus é quem sabe, lógico. Mas Deus nos deixa fazer planos. E um exemplo disso também está no apóstolo Paulo, quando ele se preparava para ir para Bitínia, na Ásia, pregar o Evangelho. Era um campo muito maior, então estava tudo preparado. Se fosse nos dias de hoje, eu diria que ele já tinha mandado os cartazes, já tinha mandado no Zap, propaganda, bota aí no Facebook, coloca na televisão da cidade, que o apóstolo Paulo e sua comitiva vai passar aí. É como se fosse isso, já estava tudo preparado. Toda a caravana estava voltada para aquilo. Mas à noite ele teve um sonho, onde um homem ficava de pé e dizia, passa em Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu que aquela era a vontade do Senhor. Aí ele abdicou daquilo que ele estava fazendo e estava fazendo a serviço de Deus. Alguém duvida que Paulo estava a serviço de Deus? Mas diz a palavra de Deus que o Espírito Santo o impediu de ir para lá, para que ele ficasse em Macedônia. Às vezes, amados, é uma linha tão tênue que a gente pensa assim, eu estou aqui, eu sou divino, eu sou crente em Jesus e tal, tudo que eu fizer é de Deus. Não, você precisa saber como é que é servir a Deus. Quer que eu fale ou não quer que eu fale, Senhor? É para falar agora ou não é para falar agora? Algumas situações difíceis na nossa vida, nós temos que estar assim com Deus, alinhados com Deus. Ele não nos deixa sozinhos no mar, não importa o quanto o nosso barco se distancie da praia e nos leve para dentro do mar. Mas eu quero deixar uma pergunta com você, mais uma. Você o serve realmente, verdadeiramente? De vez em quando acontece comigo, essa noite mesmo aconteceu. E não importa se você acorda de madrugada,
porque eu não estou conseguindo dormir, porque eu sei, eu estou com a dor aqui, estou com a dor ali, e daqui a pouco a dor passa, aí você vai deitar e não consegue dormir. E quanto tempo você está acordado? Estou acordado 1 hora, mas não veio na tua cabeça que você está acordado 1 hora, porque Deus te levantou para orar por alguém? E ali, essa madrugada, eu acordei e perdi o sono. Eu não olhei a hora, mas pelo andar da carruagem, pela escuridão que estava, devia ser ali suas 4 horas da manhã, 3h30. E eu me lembro que eu fiquei rolando na cama um pouco, e o Senhor disse assim: mas você acha que eu te acordei para quê? Eu não estava passando mal, não tive pesadelo. E eu disse: é verdade. Então ali eu fiquei intercedendo, intercedi pela igreja, intercedi pela minha família, intercedi por pessoas que estão doentes, que eu lembrei, e fiquei orando, intercedi pela vida da igreja, intercedi pela minha vida espiritual, intercedi pela vida da minha esposa, intercedi por aqueles irmãos que estão chegando agora na igreja. Falei uns 10, 15 nomes de cor assim, que eu fui lembrando. Os outros, e todos os outros que eu não estou lembrando, também os irmãos não querem que eu durma com a ficha do meu lado. E intercedi: Senhor, não permita que o inimigo venha e roube a semente que foi plantada, não permite que o inimigo plante uma contenda. Aí depois eu agradeci, comecei a agradecer por tantas coisas, porque Deus tem feito por mim, pelo que Deus tem feito por nós. E aí depois eu lembrei de agradecer a Ele pelo que Ele ainda vai fazer. Você já parou para pensar nisso? Senhor, eu sei que o Senhor ainda vai fazer. Já vou aproveitar aqui e vou agradecer. Servir a Deus realmente. O que é servir a Deus realmente? É quando nós abrimos mão da nossa vontade, quando a nossa vontade conflita com a vontade de Deus. Irmãos, vamos entender isso muito bem. Eu vou abrir mão da nossa vontade. Se eu ficar só aí, os irmãos: pastor, mas o senhor acabou de dizer do irmão que não tinha vontade nenhuma. Não sei, Deus é que sabe. Você quer almoçar agora, irmão? Não sei, Deus é que sabe. Mas, irmão, a barriga está roncando. Pois é, mas Deus é que sabe. Se Ele quiser me dar comida, Ele me dá. Se Ele não quiser, não dá. Nós não podemos ser assim. Mas abrir mão da nossa vontade significa, quando a nossa vontade empatar, conflitar com algo que nós entendemos que Deus está nos enviando para fazer para Ele, nós temos que abrir mão. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Eu não vou nem dizer porque você é de Deus, você já sabe, porque você vai lucrar muito. Um dia Deus falou para mim: há coisas, Isaías, que só você, quando Ele diz só eu, Ele está dizendo só eu, só você, só você, só você, só você pode fazer, só vocês podem fazer. E há coisas que só eu posso fazer. E Ele me disse isso num momento onde eu disse: sim, Senhor, eu tenho que fazer isso para Ti, mas olha o que eu tenho que fazer para a minha vida aqui, olha as coisas que eu tenho que resolver aqui, olha o meu trabalho, olha isso. Não estou dizendo para ninguém largar o trabalho, estou dizendo conflitando, e a preocupação é excessiva. Aí Ele disse assim: há coisas que só você pode fazer. E eu disse: quais são elas? Pregar o Evangelho. Eu não posso mais. Jesus não descerá mais aqui para pregar o Evangelho. E os anjos quiseram, mas Ele disse: não, os homens vão fazer isso. Então, para falar de Jesus, para orar pelas pessoas, para levar uma palavra de libertação, só nós podemos. Obviamente que os irmãos estão compreendendo que nós podemos, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu estou doido para saber. Eu sei que só o Senhor pode tanta coisa, mas o que o Senhor está querendo dizer? Só eu posso cuidar da sua vida. Vamos trocar. Você está cuidando da sua vida e querendo que eu pregue o Evangelho, Jesus falando comigo. Deixa eu cuidar da sua vida e faça a minha obra. Você vai ter um lucro absurdo. Vai ser uma manta que a gente vai dar nele muito grande. Por quê? Ninguém cuida da nossa vida melhor que Ele. Até porque você não tem capacidade de dizer assim: meu Deus, estou morrendo. Morte, eu te digo agora, espera mais um pouco, eu quero morrer. Você pode até pedir a Deus para fazer isso, mas você não tem condição de fazer. E se Ele parar de soprar nas suas narinas, por 3 minutos você morre. Estou dando 3, mas às vezes menos. Então, quando nós servimos a Ele, nós temos que estar entendendo, confiando que tudo que nós estamos...
tudo, que eu quero dizer é tudo. No grego, sabe o que significa tudo, né? Isso aqui sabe, 1, 2 e já. O que significa tudo no grego? Tudo. Tudo. O seu trabalho, tudo. O seu casamento, tudo. Sua saúde, tudo. Suas amizades, tudo. É o Senhor quem nos tira das furadas. A Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre, mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Tudo. Então, quando nós confiamos a Ele, estamos servindo, irmãos, Ele nos deixa fazer todas as coisas para o nosso bem. Eu estava conversando com um pastor, e ele falando sobre os alimentos que Deus criou, e por que Deus criou. E eu perguntei, mas por que Deus criou a rúcula, troço amargoso? Jiló. Não vem me dizer que gosta de jiló, não estraga a minha pregação. Jiló. Hein? E ele me deu uma explicação. Tudo tem um significado na Bíblia. Deus criou alimentos para a sua saúde, e Deus criou alimentos para o seu prazer. Torresmo não é para a sua saúde, mas é para o seu prazer. Viu? Uma picanha. Mas o jiló e algumas verduras, algumas, são para a sua saúde. Então, já pensou se Deus falasse assim, vocês vão passar 40 anos comendo jiló? Já imaginaram, irmão? Então, entremeando com essas coisas, eu estou falando jiló porque é o que eu não gosto. Você pode amar o jiló, então essa não serve para você. Quem gosta de jiló aí, levanta a mão. E você que está com a mão levantada, diga uma coisa que você não gosta de jeito nenhum de comer. Fala lá. Taioba, hein? Bertalha. Hein? Salsicha? Aí, e eu amo salsicha. Então, eu estou dizendo as coisas que você não gosta de comer, não é necessariamente o jiló. Para mim é o jiló, para você é a salsicha, para outro é a bertalha, para outro. E Deus então disse assim, olha, querido, você vai comer jiló, porque você precisa do jiló para a sua saúde. Mas eu vou te dar, meu irmão. Um irmão passou aqui e fez uma maldade comigo, mandou pelo zap, pastor, olha isso. Agora já tem torresmo de micro-ondas, irmão. Ele está aqui, ele está me ouvindo. Vou te pegar lá fora, irmão. Torresmo de micro-ondas. E eu ainda caí na besteira. Onde? Aqui no mercado do lado, irmão. Ah, Deus. Já acabou, né? Graças a Deus. A oração da minha esposa vale muito. Ela orou e acabou tudo. Mas para que sua vitória seja certa, então você precisa tomar algumas atitudes. E Paulo tomou e falou, agora vocês vão me dar ouvido. Vamos começar a jogar coisas fora. Nós vamos chegar lá, mas com algumas coisas nós não vamos chegar lá. Irmãos, é desnecessário eu perguntar, mas eu vou perguntar. Nós somos daqui ou não somos daqui? Nós somos daqui ou não somos daqui? Nós somos. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Tem um hino que diz, antigo, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Não é? Eu estou em terra estranha. Nós não somos daqui. Nós somos de outro, nós somos ETs. Nós estamos indo para, não estou dizendo o pessoal, o crente, todo aquele que é salvo por Jesus para vivermos eternamente com Ele. Então, se nós estamos em viagem. A saída do povo do Egito para ir para a terra que Jesus prometeu, que Deus prometeu para eles, é uma figura de que nós estamos caminhando, passando por desertos e tal, até chegarmos na nossa Jerusalém celestial. É uma figura. Então, se nós estamos em viagem, nós temos que ver aquilo que nos atrapalha nessa viagem, para que nós possamos chegar lá. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Então nós temos que lançar fora tudo que pode nos atrapalhar. E só nós sabemos quais são essas coisas.
Uma vez, pregando numa das igrejas, eu desafiei os irmãos a fazerem uma lista. Faça uma lista, escreva nessa lista. O que você acha que tem te atrapalhado? Você sabe que de vez em quando um fala para mim, pastor, ora por mim. Por quê, meu irmão? Ah, pastor. Pastor, ora por mim, porque é difícil acordar de manhã, pastor, para vir à igreja. Ora por mim, para eu ter vontade de acordar. Pastor, ora por mim, pastor, porque tem coisas que estão me atrapalhando. Na hora de eu sair para a igreja, tem uma confusão aqui, tem uma confusão ali, vem uma pessoa, me faz um convite para ir para outro lugar, você sabe as coisas. Pastor, olhe por mim, porque eu quis ir lá naquele evangelismo, eu quis ir naquele lugar, mas algo me atrapalhou, algo me impediu. Existem coisas que você sabe, e alguns sabem disso, me ajude, eu quero me desvencilhar disso, mas outros sabem disso assim, mas que mal há nisso, não tem problema, deixa, tanto faz. Então a primeira coisa, você precisa lançar fora tudo que te atrapalha, e só você sabe quais são essas coisas. Eu já te desafio a já começar a escrever agora. Você tem um bloquinho aí na sua frente, se você desejar, ou vai no seu celular, eu vou começar a pensar em jogar fora isso, me desvencilhar disso, para que eu não me embarace. Pode ser objetos, mas existe uma coisa, às vezes são objetos, mas existe uma coisa que tem atrapalhado demais, desde a criança até o adulto. Sabem o que é? Quem quer saber o que é? Quem quer saber o que é? Diga, então diga, pastor. Vocês querem mesmo saber, irmãos? Então diga, pastor. São as companhias, as amizades. Você sabe que para nós chegarmos a algum lugar da nossa vida, qualquer lugar, em dado momento, em dada situação, nós vamos ter que abrir mão de alguma amizade? Sabe disso? O meu irmão Oswaldo, ele é mais velho que eu, nós morávamos ainda no interior do Espírito Santo, e ele sempre foi muito estudioso. Mas ele perdeu o ano, não sei se uma ou duas vezes, não me lembro, mas ele perdeu uma, eu tenho certeza, e não identificou, e ele foi brigar com o professor, mas por que eu perdi? E o professor disse para ele, você está com uma amizade que está te levando para trás. Essa pessoa que é seu amigo, e era amigo mesmo, ele não gosta de estudar, ele sempre tem uma proposta para você, eu já percebi isso. Vamos pescar hoje, vamos não sei aonde, e você está matando muita aula, você não estuda como estudava. Isso quem me contou foi o próprio irmão. E esse amigo era amigo até hoje. Tem lá 60 anos de amizade com ele, amigo até hoje. Mas ele precisou de abrir mão, dizendo assim, a nossa amizade vai ter que dar um tempo, nós vamos nos ver quando der para nos vermos, vamos nos encontrar, e eles eram da mesma igreja, vamos falar e tudo, mas eu preciso tomar um rumo na minha vida, e isso está me atrapalhando. Então note que eu estou falando de estudo, mas eu aconselho casais, eu e minha esposa, e nós já aconselhamos alguns casais que se separaram por amizade. A esposa tinha uma amizade que o marido não concordava. O marido tinha amizade que a esposa não concordava, às vezes. Amizades, companhias. Nós vamos precisar, um dia, se preciso, saber fazer inimizades, para que não percamos aquilo que Deus tem preparado. Se for preciso, precisamos optar para perder os amigos. Há alguns irmãos aqui que disseram, pastor, depois que eu comecei a servir a Jesus e meu coração está sincero diante dele, eu tive que abrir mão de um conselho de outro, de um amigo, e eles não gostaram, e ele nem fala mais comigo. E vou te dizer mais, em algumas situações, nós vamos perder familiares. Quando os familiares querem nos tirar da presença de Deus,
E foi Jesus quem disse, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum profeta, mas foi o próprio Jesus: aquele que não deixar pai e mãe, e irmão, e irmã, e filho, e por causa de mim, não é digno do reino de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui de você brigar com a sua família para ser crente, não é isso? Eu estou falando de Deus, não estou falando de religião. Eu estou dizendo, aquilo que vai te tirar da presença de Deus. Por quê? Porque só Deus pode te devolver a presença dEle. Agora, nenhuma pessoa pode nos dar a presença de Deus. Vamos nos desvencilhar. Esse navio está pesado. Tem algumas coisas que nós precisamos de jogar fora. Sejam objetos, sejam companhias, amizade, pode ser atitudes. Atitudes. Irmãos, de vez em quando eu vejo pessoas que já estão fazendo a mesma coisa há 60 anos, 50, 40 anos, fazendo a mesma coisa, e não dá certo. E será que ninguém vai dizer para ele, isso não está dando certo, tem 40 anos? E nós precisamos mudar essas atitudes. Isso chama-se maturidade. Nós precisamos ter uma maturidade espiritual ao ponto de percebermos que nós estamos atrapalhando a nossa própria vida e o agir de Deus em nossas vidas. Declare e testemunhe a sua confiança em Deus. É nas horas mais negras e turbulentas da nossa vida que precisamos deixar que o poder de Deus seja visível em nós. Sabe que hora que Deus quer que você seja visto como um servo de Deus, um forte, sabe? É da hora que você está levando lambada, é na hora que você está sendo achincalhado, é na hora que você está sendo perseguido, e você não se dobra, você não se deixa vencer, e você é fiel. Aí as pessoas dizem, poxa, eu quero esse Deus também. O seu navio, como o navio de Paulo, só chegará lá, se você se desvencilhar de algumas coisas. Paulo disse, não tem condição, nós vamos perder o navio. Mas antes que alguém se perca, vamos jogar fora algumas coisas. Para concluir, eu quero perguntar, você está preparado para abrir mão de algumas coisas na sua vida? Se você estiver, amém. Se você não estiver, não me diga agora que não está. Mas peça a Deus para te dar essa autoridade. Peça a Deus, para dizer, Senhor, eu posso abrir mão de algumas coisas, porque eu quero te conhecer. E eu desafio você a fazer provas de Deus. Você já deve ter tentado tanta coisa, meu amado. Você já deve ter, eu perguntei, quantos passaram por tempestades? Tempestades naturais, né? Mas tempestades, agora eu vou dizer, vocês que disseram que já passaram por tempestades na vida, de amizade, de casamento, de dinheiro, e vocês que disseram, estou passando uma tempestade. O número aumentou, depois disso, Deus falou com você alguma coisa que você sabe, eu não consigo vencer, um vício, é uma tempestade. Seja o que for, há mais alguém assim, só para eu saber, não vou te cobrar nada. Há alguém que neste momento, nesses dias, atualmente, está assim, fica tranquilo, não vou te convidar para vir aqui à frente. Eu só quero saber se há. Até os que não tinham, até os que tinham já não tem mais, o que é isso? Hein? Estão? Amém. Olha, já aumentou um pouco. Deixa eu te dizer, meu amado e minha amada, a coisa mais fácil para mim é pregar sobre as bênçãos de Deus. Irmãos, vem aqui na frente. Quem está desempregado, vem aqui, eu vou orar, Deus vai dar um emprego. Isso é coisa muito fácil. Aquele que está triste, vem aqui que eu vou orar, você vai sair daqui feliz. Aquele que não quer casar, que quer casar e não está casando, vem cá que eu vou fazer você casar. Irmãos, aquele que quer ser próspero, quem tem uma casa quer comprar mais 3, vem aqui. Isso é muito fácil. É melhor para mim. É melhor. Irmãos, pensam que é fácil eu pregar assim, olha, toma cuidado, você está em pecado, cuidado, larga isso, deixa essa amizade. Isso é antipático para um pastor. Ou não? É mais fácil eu dizer assim, queridos, eu quero que vocês vem cá, não tem problema não, Jesus é bom, Jesus é amor, mas Jesus é justiça. Deus é justiça. E eu gostaria muito, irmãos, que ao menos
daqui saíssemos hoje com uma coisa chamada fé renovada. Fé renovada. Pastor, sabe quando você está andando e tal, e tem uma hora que você para, tudo que eu preciso agora é um Gatorade. Para quê? Para me reanimar. Neste momento eu estou te oferecendo o Gatorade da fé. Vê se você está entendendo. Pastor, eu estou lutando, eu estou quase entregando os pontos, pastor. Eu sei que há pessoas assim. Eu sei que pessoas já conversaram comigo. Eu orei já por pessoas nesse sentido. Querido, você não é obrigado a ficar com esse entulho dentro do navio. Vamos começar agora. Você tem duas âncoras. A primeira âncora, o Deus de quem eu sou. E a segunda âncora, o Deus a quem eu sirvo. Se você serve a Deus, você tem pagamentos propícios àquilo que você faz por Deus. Esses pagamentos não são em dinheiro. E muitas vezes pode vir em dinheiro, um emprego novo. Mas isso é o mais fácil. A alma é algo que homem nenhum pode mexer. Nenhum psicólogo, nenhum médico consegue mexer na alma da pessoa. Ele pode fazer você ficar numa nice, numa boa, pensamento positivo, isso pode, consegue. Eu até também, se eu começar a falar aqui e preparar uma mensagem de efeito para os irmãos vão ficar com um pensamento positivo, vão sair ali fora bufando de força. Mas amanhã os irmãos estão do mesmo jeito, volta tudo igual. Mas aquele que toca na alma, e ó, um só, é aquele que nos fez. Esse é o único que é capaz de curar a alma. Que nos deixa abatidos, que nos deixa a fim de suicidar-se, a fim que nos traz depressão, muitas vezes, essa alma abatida. O Senhor está aqui hoje, Ele diz, eu quero curar a sua alma. Mas você precisa crer que é o Deus a quem você serve e o Deus de quem você é que está te propondo isso. E eu vou orar agora, irmãos. Mas eu vou orar, porque Deus, quando começou o culto, Deus começou a falar algumas coisas aqui na frente, e no momento de alguns louvores ali, adoração, eu comecei a ser ministrado por Ele, e eu tive a certeza de que Deus vai fazer algo importante aqui. Pode ser que faça para que as pessoas vejam, pode ser que não faça, possa fazer de outra maneira, mas vai sair daqui hoje com o seu navio vazio, para que você não naufrague. Você vai jogar fora algumas coisas que Deus já te disse o que são. E não te disse tudo, irmãos. Não tenha a pretensão que Deus tenha te dito tudo agora. Mas apure os seus ouvidos, para que Ele fale com você hoje, amanhã, depois da manhã. Dê ouvidos a Ele. Antes de tomar essa iniciativa, os irmãos lendo lá o texto, conferirão depois, que o navio ficou parado. Eles lançaram as âncoras ali, não são essas duas âncoras, eu estou lançando as âncoras espirituais. Ele ficou ali, eles ficaram, vamos ou não vamos? Não podemos ir, olha, vai chover, mas se for agora pode naufragar. Eles ficaram ali. E depois Deus foi falando ao longo daqueles dias. E o apóstolo Paulo disse, já fazem 14 dias, nós estamos nessa aflição. Deixa eu dizer, meu amado, você está aflito por quê? Por que você tem que ficar ancorado, agarrado num lugar, sem respostas para aquilo que você tem pedido a Deus? Você tem oportunidade agora de falar para Deus, aí onde você está. Mas eu sinto que Deus hoje vai curar pessoas aqui. Enfermidade do corpo e também enfermidades da alma. A do corpo, às vezes, o médico cura. Tem enfermidade que ele não consegue curar, só Deus. Mas enfermidade da alma. E eu não queria ir para casa sem essa oportunidade, irmãos. De jeito nenhum, de orar pela sua vida,
dizendo: Senhor, essa tempestade precisa passar, e eu vou pegar de empreitada essas tempestades que vocês estão vivendo, a não ser que você não queira. Vou pedir que nós fiquemos de pé agora. Não deixe nada agora, nada. Feche o seu olho para você não olhar nem para o lado. Você nem precisa de olho aberto para levantar, não é? Levanta, fecha o olho. E eu vou ministrar sobre a sua vida, já. Em nome de Jesus, nós vamos pedir que o Senhor te ajude a lançar no mar tudo aquilo que pode naufragar esse navio que você tem andado. Você está viajando nele. Renova-me, Senhor. Fique em oração, fique em oração. Jesus, já não quero ser igual. Diga isso para Jesus. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Ponha em mim teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Meu amado e minha amada, se você cantou essas frases, se você deixou penetrar na sua alma isso, por que você vai sair daqui hoje com tanto entulho? Você vai deixar o navio se naufragar? Eu quero te lembrar de quem você é. Quem é o seu Deus? Quem é o seu dono? Por isso eu quero convidar que você venha aqui à frente. Eu quero te chamar, não quero te convidar não, eu quero te convocar, porque eu sei que o inimigo vai tentar prender aí algumas pessoas, e ele, em nome de Jesus, não tem esse direito, não vai conseguir, não pode, não tem autorização nossa para prender ninguém aí no banco. Mas você vai vir aqui à frente, em nome de Jesus, e a libertação que você nunca experimentou, você vai experimentar hoje, baseado nessas duas âncoras. Enquanto nós estivermos cantando, você, por favor, caminhe para cá. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua fé, meu amado. Você não tem que ter medo, nem vergonha. A igreja está de olho fechado, ninguém quer saber quem está aqui na frente. Mas eu quero que você venha, se você sentiu que essa mensagem falou o teu coração. Você tem coragem, você tem a capacidade de dizer: o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, não vai me deixar passar vergonha. Em nome de Jesus. Pode vir, enquanto nós estivermos cantando. Renova-me, Senhor. Vem, Senhor Jesus, renovar. Jesus, renova, Senhor. Vem, Senhor Jesus, já renova, não quero ser aleluia, igual. Venha em nome de Jesus, meu amado. Venha com autoridade, venha com autoridade. É Jesus quem está te trazendo. Você está vendo porque Jesus está dizendo: você é meu. E você está dizendo: o Deus a quem eu sirvo. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque
necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Em nome de Jesus, deixa eu dizer para vocês, continuem aqui na frente. Olha o que Deus vai fazer com você. Você ouviu a voz de Deus. Você não ouviu a voz do pastor. Você ouviu a voz de Deus. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. A primeira coisa que Deus vai fazer com vocês, Ele vai tirar de vocês esse sentimento de incapacidade que você acha que tem. Eu não sou capaz. Eu sou um zero à esquerda. Ou eu não consigo. E Ele diz assim, repete comigo, é como se Ele estivesse dizendo, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo vai me dar a vitória. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração para dizer, Senhor, eu não tenho sido teu ou tua, mas eu quero ser nesta noite. Eu não conheço todos aqui, irmãos. Conheço a maioria, mas há visitantes. Então o que a Bíblia diz? Quando nós confessarmos com a nossa boca e aceitarmos Jesus com o nosso coração, mas temos que confessar com a boca que Ele é o nosso Senhor. O Senhor imediatamente escreve o nosso nome no livro da vida e nós passamos a ser propriedade dele. Olha só que interessante, pastor. Se eu dissesse assim, irmãos, para isso vocês têm que correr, subir de costas o Pão de Açúcar e não pode chegar em terceiro lugar, tem que ser em primeiro ou segundo. Já sairia correndo você agora lá. Mas parece que é fácil. Sim, aparentemente é fácil, mas só é fácil para você porque antes Jesus fez uma coisa muito difícil. Ele morreu na cruz, coisa que ninguém podia fazer. Então eu quero perguntar, se houver aqui entre nós alguém que esteja vivendo um momento de tempestade, e a tempestade é essa, você está afastado dos caminhos do Senhor. Você já foi batizado um dia numa igreja evangélica, mas você está afastado. Ou você nunca foi. Você é um religioso, às vezes você tem a sua religião, seja qual for, e nós respeitamos que você tenha a sua religião, mas o que eu estou te perguntando não é da sua religião. Eu quero saber, você quer que Jesus reine como pessoa na sua vida? Então, se há alguém aqui nesta noite que não aceitou ainda esse Jesus e quer, mesmo de olho fechado, só levantar assim um pouquinho a mãozinha para eu conhecer, e eu vou orar por todos vocês e por essas pessoas também. No momento que fizermos isso, na hora tem um anjo lá que escreve, chama Jesus, escreve o nome dele no livro da Bíblia, da vida. Então eu quero fazer essa pergunta solenemente. Há entre nós afastados ou alguém que ainda não aceitou Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador e deseja fazer isso agora? Basta um gesto seu com a mão. Levanta a mão um pedacinho assim, não precisa ser toda, só para eu te alcançar, se houver alguém. Se houver, eu vou orar. Se não houver, eu preciso respeitar que você abriu mão disso. Mas tudo que nós pregamos aqui, irmãos, eu não posso mentir, é para o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Enquanto você não tomar essa posição, Deus fica impedido de agir na sua vida. Você pode receber uns respingos de bênção, mas agir na sua vida, você precisa autorizar que Ele entre. Há alguém assim? Se há, diz, eu quero, só para eu enxergar. Se alguém, mesmo aqui, esteja, pastora, depois no final eu quero conversar com o senhor ou com a pastora, eu prefiro orar no final, eu vou estar aqui no final para orar com você. Se você não precisa, se você não pretende fazer desta forma, eu vou respeitar, mas eu vou te abrir os olhos
faça isso o quanto antes, antes que o navio sucumba pela tempestade ou pelas tempestades. E a Bíblia diz, o Senhor falando, fazei prova de mim. O Senhor quer que nós provemos Ele. Quero orar agora pela sua vida. Vamos orar. Eu quero que você feche o seu olho. Quero que você não pense em nada. Eu e a pastora Vera vamos estar orando. Não necessariamente, de repente, eu vou tocar em todas as cabeças, em todas as pessoas, mas aquilo que o Senhor direcionar, eu vou fazer isso. Isso não significa que você não está sendo alcançado. Pense nisso. Imagine se tivesse 100 mil pessoas aqui. Como é que eu ia fazer para tocar um por um? Então não é pelo toque do pastor, não é pela a mão do pastor segurando em você ou de algum irmão, mas é pelo que você vai receber pela fé agora. Feche os seus olhos. Ô Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vai renovando agora, Senhor, cada vida aqui, Pai, a renovação significa em alguns momentos arrancar muita coisa e quase que fazer de novo. E eu estou te pedindo isso agora, Pai. Renova. Senhor, há tempestades aqui, o Senhor me mostra algumas tempestades. Há pessoas enfermas, mas há pessoas enfermas da alma. Que enfermidade difícil é essa da alma? Essa muitas vezes nos leva à depressão, nos leva a precipícios. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor arranque, com raiz e tudo, toda a alma amargurada. Pai, o Senhor mostra pessoas que estão te buscando, mas por caminhos errados, por desconhecimento, erraram o caminho, estão indo para um lugar e não vão chegar nunca, porque eles estão em outra estrada. E o Senhor disse, Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pai, então em nome de Jesus, eu entrego estas vidas agora. Agora eu quero orar pelas tempestades que estão já por aí e as que estão se avolumando. O céu está escurecendo, as nuvens estão ficando escuras, as estrelas estão sumindo, e tudo indica que teremos uma tempestade. Se está assim na sua vida, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, todo espírito do mal sai agora, para que o Espírito Santo reine. Todo medo, todo espírito de medo agora vai embora, para nunca mais voltar. Todo espírito de desconfiança do poder de Deus sai agora para nunca mais voltar. Coloque a mão na sua enfermidade, se você estiver enfermo, se você puder colocar, se não, coloque no coração. Ô Espírito Santo, algumas tempestades são visíveis, nos atacam diretamente no corpo. Tem umas que são na alma, mas essa do corpo também. São enfermidades, tempestades. E eu quero agora proclamar, em nome de Jesus, a cura. Em nome de Jesus, a cura, a libertação total, total. Espírito Santo de Deus, vem agora com poder e cura. Poder do Espírito Santo, poder de libertação, poder de transformação. Ô Espírito Santo, arranca com raiz e tudo, toda sorte de enfermidade. Arranca, Espírito Santo, arranca, Jesus, pelo teu poder. Toma conta de nós agora, Pai. Senhor, agora eu profetizo sobre essas vidas um sol brilhante. Oh Espírito Santo, eu profetizo aquele sol, depois de passada a tempestade, aquele dia lindo, não como o sinal de que nunca mais terão problemas, mas como sinal de que foram ouvidas teus filhos e tuas filhas. Pai, vem agora, Senhor, honra eles, Pai, honra, que eles possam dizer amanhã, quando perguntarem como é que você resolveu isso, ele diz assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo fez isso e muito mais Ele fará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Olha para mim, irmãos. Coisa mais gostosa na vida é quando nós sentimos